Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, o nosso espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense, nesse momento num formato diferenciado por conta da pandemia e do distanciamento social, utilizando aqui os dois estúdios da Câmara Municipal, da TV e da Rádio Câmara. Recebendo o vereador Ubiratã Sanches, o nosso pastor Bira. Vereador, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar com o telespectador e ouvinte bauruense. Eu que agradeço, Lidiane, é sempre uma alegria falar para os ouvintes e os telespectadores da TV Câmara e Rádio Câmara. Vereador que faz parte da mesa diretora da Câmara de Bauru, o Legislativo acaba de destinar R$1.800.000 do seu orçamento, que é o chamado 12º, para a Prefeitura de Bauru, para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade agravada por conta da pandemia, para a compra de cartões alimentação. Essa devolução foi chamada de projeto piloto. Como é que você avalia essa ideia? Lidiane, primeiro a gente costuma dar créditos àqueles que merecem o crédito e essa ideia surgiu a partir de uma conversa que nós tivemos também com a vereadora Chiara, que veio de Americana, com um projeto parecido. E aí a Câmara também recebeu informações, o presidente, o Marcos Antônio de Souza, o Marquinhos, nos sugeriu, a mesa entendeu que seria uma ótima ideia para trazer segurança alimentar àquelas famílias que se encontravam numa faixa de vulnerabilidade. Também, inclusive, pelo fato do aumento dessa faixa de pessoas e famílias que, por conta da pandemia, tiveram também o seu nível social reduzido e entraram forçosamente no quadro de vulnerabilidade. E a intenção seria entregar para a população como eu vou te dizer, uma parcela de contribuição da Câmara Municipal, do Legislativo, que normalmente isso é feito no final da gestão da Câmara ou da mesa diretora. Nós optamos por fazer no início, para não entregar sobras, mas entregar algo que sequer vai ser usado no orçamento da Câmara, no 12º da Câmara. Nós entendemos a gravidade, entendemos a necessidade e a emergência disso, por isso fizemos dentro desses primeiros 6 meses. É importante salientar que essa ajuda ela virá em formato de cartão. Por que o cartão e não uma cesta básica? Também para devolver dignidade, dar esperança, para que a pessoa possa ir até um lugar, um mercado, um comércio, que esteja ali cadastrado junto à Prefeitura, às SEBs e os demais órgãos de assistência, para que essa pessoa se sinta capaz de poder escolher o produto que vai levar, escolher aquilo que precisa dentro da sua casa. Então, é mais do que simplesmente um ato de bom senso, é algo que vai trazer esperança, encorajar as pessoas, fomentar o comércio, pois esse recurso circulará dentro da cidade. Então é uma maneira de nós nos autoajudarmos e também ajudar as famílias que aumentaram o índice de vulnerabilidade de forma muito expressiva. Hoje eu não teria um número exato, mas meio que triplicou o número de famílias e nós vamos apenas com esses R$1.800.000 atender aproximadamente 3.500 famílias durante 5 meses. É o que nós podíamos fazer, é algo que a gente crê que a economia vai recuperar, nós vamos começar a andar novamente e vamos crescer novamente, mas para o momento o socorro seria a melhor alternativa para todos nós. Vereador, ainda aproveitando a sua participação aqui na condição de membro da mesa diretora, nós estamos em agosto, que é o mês em que Bauru celebra 125 anos de emancipação político-administrativa, aniversário de Bauru. Que balanço você faz desses primeiros, aproveitando a data, desse primeiro semestre, desses primeiros meses de governo Suelen Rosim e também de atuação da Câmara Municipal? Eu entendo assim, nós viemos de um período muito conturbado. A pandemia, ela fez com que nós tivéssemos uma disfunção nas réguas ou nos fatores de medição que a gente poderia ter no que diz respeito a desempenho. Pelo menos essa é a minha cultura.
É muito difícil você analisar crescimento, ações, num prazo tão curto de 6 meses, especificamente da Prefeitura. Não estou querendo aqui dizer que nós reprovamos ou aprovamos o governo atual. O que nós queremos, o que eu quero, pelo menos como vereador e membro da Câmara, é ressaltar que existe um período de adaptação e esse período de adaptação se complicou em função da pandemia. É óbvio que agora, com 7, entrando no 8º mês, é muito difícil também você jogar as culpas no que já foi feito. É momento de retomada, é momento de decisões, é momento de atitudes práticas que possam trazer benefícios para a nossa cidade. 6 meses, eu acho que é um tempo bastante bom e adequado, mesmo porque quem assume a prefeitura já fez uma certa transição, já trabalhou ali na transição de governo e já entende mais ou menos como é que funciona a roda, como é que o mecanismo trabalha. Então, acho que 6 meses já é um prazo bom de adaptação, mas que agora nós precisamos de atitude, de gestos concretos. No que diz respeito à mesa diretora, eu entendo que, apesar do início conturbado, com troca de presidente, saída, fica, discussões, nós encontramos o ponto de equilíbrio. Hoje a mesa diretora é uma mesa equilibrada, não há um protagonista, mas todos são protagonistas, as decisões são tomadas em conjunto, são discutidas. Nós estamos com esse olhar, como você acabou de dizer um pouquinho antes, um olhar tanto para a ação social, mas também estamos preocupados com o comércio, com as indústrias. Nós estamos preocupados, tanto que fizemos visitas a algumas indústrias em Bauru e precisamos sim ter esse olhar criterioso, progressista, para que a nossa cidade não fique parada. Agora é momento de retomada. E eu acho que a mesa diretora da Câmara está cumprindo o seu papel. Todos sabem da grande responsabilidade. A grande maioria da mesa diretora é primeira legislatura, exceto o Marcos Antônio de Souza e o Guilherme Berriel, que teve alguma experiência em substituição. Mas eu estou muito contente com o trabalho da mesa. Há um clima harmonioso dentro dos debates, são debates sim, mas com muito respeito, com dignidade. E eu acho que para que a cidade tenha paz, os órgãos que a governam precisam de paz. Então, eu acho um balanço positivo. A partir de agora, devemos cobrar metas, cobrar atitudes. Mira, agora dando transparência, publicidade, apresentando algumas iniciativas relativas à sua atuação parlamentar aqui na Câmara de Bauru, você tem 2 projetos de sua autoria em tramitação, que deram entrada, estão em tramitação aqui no Legislativo Municipal, que dizem respeito à regulação para a contratação pelo poder público, tanto de empresas privadas, e a sua regularidade financeira, enfim, como de entidades para prestação de serviços aqui no nosso município, E a obrigatoriedade, as regras para a obrigatoriedade de apresentação do SEBAS, que é um certificado concedido pelo governo federal, e também do SINEP. Qual é o objetivo, qual é a tua proposta com relação a apresentação desses projetos de lei? Então, Lidiane, com relação ao SINEP, ou Cadastro Nacional de Empresas Punidas, a nossa intenção é justamente dar credibilidade, dar transparência e fazer com que essas empresas estejam aptas a participarem, desde que estejam regularizadas, desde que não tenham sido punidas nos últimos 2 anos. Isso gera uma segurança para aqueles que vão contratar ou até mesmo participar do certame, para haver transparência. Eu acredito que traga justiça, inclusive, que aqueles que estão melhor preparados, aqueles que estão em condições de participarem dentro da legislação, possam ter ali
o seu direito garantido de prestar um bom serviço para a população, porque na verdade tudo caminha para isso, caminha para uma boa prestação de serviço, que não haja corrupção, que não haja desvios, né? E muito menos também alguém que se valha de uma condição desleal para participar com aqueles que andam corretamente. Então, o nosso pedido é que vale salientar que esse cadastro ele é nacional. Então, incluindo isso, nós entendemos ser uma boa iniciativa para regular, para padronizar, inclusive para otimizar as contratações, licitações e contemplar a eficiência, né? A gente quer eficiência, quer que o trabalho que é prestado, o serviço que é prestado para a população seja eficiente, bom e tenha o custo justo. O outro processo que a gente apresentou é sobre a transparência nos medicamentos, nos estoques de medicamento das farmácias municipais. Eu acho importante, já ressaltei essa importância em alguma entrevista anterior, porque a pessoa que sai da sua casa e ela vai até a farmácia municipal, ela já tem o desgaste de investir tempo, energia e chegar na farmácia para retirar o seu remédio para tratamento da sua saúde. Imagine todo esse trabalho para que a pessoa vá até a farmácia, chegue no balcão e no balcão ele receba a informação: o seu remédio não tem. Então é frustrante, eu acho que até não contribui para que a pessoa tenha uma melhor saúde, pelo contrário, eu acho que ela vai ficar pior ainda da saúde, porque investiu todo esse tempo, ela fez toda uma logística para chegar na farmácia, chegando na farmácia o seu remédio não tem e ela não foi avisada com antecedência. O fato do executivo implementar essa política, eu acho que é um sinal de que a saúde do munícipe importa. O que ele sabe antes de sair de casa, importa. Então, se ele sabe que o remédio não existe na farmácia, então você perceba que todo aquele desgaste é deixar de lado. Ele não vai gastar, ele não vai se irritar. E com um clique, hoje qualquer pessoa tem um celular, um tablet ou até mesmo o seu computador de casa, o seu PC. Naturalmente ele vai conseguir obter essa informação sem demandar toda essa energia gasta. É nesse sentido, a gente trabalha com transparência, e quem é ente público não deve se frustrar e muito menos se irritar com a transparência. Faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa atividade fim e é em cima dessa necessidade que o meu gabinete principalmente, está trabalhando e quer que haja muito mais transparência e mais eficiência do poder público. É isso. Vereador Bira, em um dos seus últimos pronunciamentos na tribuna, você reacendeu a discussão sobre a necessidade de a Câmara retomar, né, a discussão, o debate sobre a criação do Instituto de Planejamento, é algo que se discute politicamente já há alguns anos na cidade, e o que o motivou a levar esse assunto à tribuna foi a solicitação de um estudo feito à Prefeitura Municipal para a instalação de uma ponte de concreto, né, auxiliando a travessia das pessoas do centro para os bairros ali no entorno do Jardim Bela Vista. Por conta de um parecer, uma negativa da Secretaria de Obras de que nem mesmo o estudo é possível no momento por conta da ausência de profissionais projetistas na pasta, né? E os estudos já feitos nos anos anteriores teriam desaparecido por conta de um apagão no sistema de informática da Prefeitura em 2019. Nesse momento, o serviço, a obra, o estudo ficaria inviável. Por qual espaço ou por qual elemento a Câmara, nesse momento, poderia começar a rediscutir a criação do Instituto de Planejamento? Lembrando que nós ainda estamos no momento de pandemia, né, de enxugamento aí de investimentos. Quando é que esse assunto poderia ser, essa discussão poderia ser reacesa aqui em plenário? A gente sabe, Lidiane, que o problema do município e talvez até do governo não é dinheiro.
Por quê? Porque a gente observa nos balanços que tudo está no superávit. Nós estamos recebendo recursos, dinheiro tem entrado, emendas parlamentares têm sido encaminhadas para Bauru. O problema não é dinheiro. Quando nós tivemos a intenção de trazer de volta a transposição ali do viaduto Nicola Vallone, nós resgatamos projetos de vereadores que já tiveram esse mesmo sonho. E como eu gosto de transparência, eu faço questão de dizer que eu não estou inventando a roda. O projeto não é meu, eu não sonhei com esse projeto. Na verdade, nós estamos buscando as políticas públicas que seriam boas para a cidade. E aí, nós tivemos a informação que esse projeto já havia sido levantado em legislaturas anteriores e, mais recentemente, pelo José Carlos de Góes, ou seja, o Carlão do Gás. O Carlão do Gás já tinha trabalhado essa matéria e a matéria foi esquecida, foi deixada de lado por falta de planejamento. Fomos buscar informações porque é apenas uma ponte. Nós temos a promessa da ponte, nós temos a promessa de recursos para implementar a ponte, nós temos ferramentas para ir buscar, tanto no governo estadual quanto no governo federal, o recurso essencial para que isso seja implementado, atingindo e beneficiando a vida de moradores do Vila Falcão, da Bela Vista, do Alto Alegre, do Jardim Godói, enfim, vários bairros, várias populações desses bairros seriam contemplados nesse projeto. E quisemos trabalhar em cima disso. O problema não é dinheiro, o problema não são ideias, o problema é a execução do projeto. Nós não temos projeto. Para você ter uma ideia, hoje nós temos adiado uma viagem a Brasília desde março. Nós estamos projetando, recebemos já o aval de que podemos chegar lá ao momento que desejarmos, mas nós não temos projetos. Quando esses projetos estiverem em nossas mãos, nós só vamos formalizar a entrega da verba. Então nós procuramos a CEPLAN, a Secretaria de Obras, e o que nós ficamos pasmos, eu já ouvia no corredor da Câmara há muito tempo esta frase, e agora do lado de dentro da Câmara é que a gente fica cada vez mais surpreso. Algumas pessoas dizem que aqui vaca voa. Incrível, os projetos desapareceram. Houve um apagão, eu não sei porquê, não sei como, mas o apagão do sistema que a Prefeitura tinha e a Secretaria de Obras tinha desapareceu. Então nós não temos os projetos. Foi quando reacendeu a matéria sobre o Instituto de Planejamento. O Instituto de Planejamento seria um órgão que fomentaria a cidade com bons projetos. Nós temos o projeto da Orquestra Sinfônica, nós temos o projeto da ponte, nós temos tantos outros projetos que não se concretizam porque não há mão de obra, não há um setor exclusivo para gerar esses projetos, para trabalhar esses projetos executivos e com detalhamento para que a gente chegue no governo federal ou no governo estadual e apresente, olha, nós temos este projeto, a verba, o recurso está à disposição. Bauru não tem os projetos. Então estas foram as motivações pelas quais nós resolvemos conversar e discutir novamente sobre o Instituto de Planejamento. É uma discussão embrionária, tudo muito recente, estamos estudando a situação e com certeza nós vamos trazer a pauta. Claro, o plenário é soberano, o plenário decide, o plenário vai definir como aconteceu em legislaturas passadas. Se não me falha a memória, a última discussão foi em 2016. Mira, rapidamente, uma última questão aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui no programa. Você está num movimento com viagem sendo agendada a Brasília em busca de recursos para investimentos na aquisição de um imóvel definitivo para os ensaios da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, após uma visita feita ao prédio atual, né, que foi inclusive viabilizado, captado
pelos próprios organizadores e coordenadores, aí, realizadores, né, desse projeto bacana, social, musical, artístico aqui na cidade. Como é que está esse seu movimento? Bom, vou tentar ser rápido, né? A questão maior, Lidiane, foi levantada quando nós colocamos o nosso olhar sobre os aluguéis que estão sendo pagos pela Prefeitura. Levantamos muitos imóveis e, claro, como é função do vereador, não é nada pessoal, eu friso isso, não é algo pessoal, não escolhemos alguém para ir atrás. Nós levantamos os processos de aluguéis que estão em pleno vigor, dos quais valores do cofre público têm ido para pagamento desses aluguéis, e dentre esses tantos aluguéis que nós vamos visitar os prédios, surgiu então o da Orquestra Sinfônica. Por quê? Porque nós entendemos e entendíamos em função da pandemia que seria estupidez, me desculpe o termo, seria uma estupidez você alugar um imóvel que a sua função primária é aglomerar pessoas, treinar grupos, ensaios coletivos, e nós queríamos entender essa situação. Foi quando nós procuramos saber por que exatamente o prédio do antigo Correio ali na rua São Martim tinha sido escolhido para abrigar a Orquestra Sinfônica. Fomos lá no dever do vereador para fazer uma fiscalização. Tínhamos acabado de sair de uma reunião da APAI e fomos até ali. Chegando lá, nós encontramos o Paulo que é o regente, né, da Orquestra Sinfônica, e ele nos atendeu. Essa visita e essa entrevista com o Paulo fez toda a diferença para que eu mudasse o meu pensamento, mudasse a primeira orientação, que seria crítica. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, que às vezes nós fazemos a crítica e não retratamos. Eu me senti no direito de fazer essa retratação pública, porque fui convencido, porque a Orquestra Sinfônica está no lugar que está hoje, atualmente, por conta de falhas na gestão do antigo prédio do Automóvel Clube. E eu fiz questão de citar isso, porque o Automóvel Clube, segundo os entendidos, os técnicos, os músicos, os organizadores da Sinfônica, me garantiram que aquele era o melhor lugar para se abrigar a Orquestra Sinfônica de Bauru. O Automóvel Clube, o prédio do Automóvel Clube, sendo um prédio tombado e cujas reuniões dos associados já não existem mais, apenas uma pequena diretoria cuida do patrimônio, era o lugar adequado. Então eu me lembro quando eu passava de carro ali pela 1º de agosto e ouvia o som dos ensaios. Ali as meninas e os meninos estavam tocando, ensaiando, aprendendo. E era uma maneira de dar publicidade ao trabalho da Orquestra Sinfônica. Hoje, como eu disse na tribuna, a Orquestra Sinfônica de Bauru exporta talentos de primeira grandeza. Gente de um talento incomum que sai de Bauru e vai para outros estados, para outros países, vai para a Europa, vai para outros hemisférios, levando a qualidade do ensinamento aqui em Bauru. No meio da entrevista, nós recebemos o Devanildo, o Deva, que eu posso chamar com carinho de Deva. E o Deva me disse que a discussão em relação ao prédio do Automóvel Clube não existiu. A discussão do Automóvel Clube como sendo o abrigo da Orquestra Sinfônica não existiu. Na época, se pagava um aluguel de R$5.000, que é 1/3 daquilo que está sendo pago hoje pelas instalações do antigo Correio na São Martim. E me foi passado com muito espanto de que a orquestra praticamente foi tirada de lá sem nenhuma discussão e lançada no antigo prédio da estação ferroviária, que sofre com enchentes, entupimento das galerias, risco iminente de queda de telhado, um lugar perigoso no que diz respeito à marginalidade, um lugar em que se convive alunos de música com o tráfico de drogas, com a marginalidade, e os pais, estamos falando aí em cerca de 80, 89 famílias que são abrigadas por esse projeto,
deixaram de crer e de ter a paixão por aquele lugar. Porque se você colocar em risco a vida e a paixão, é melhor ter a vida, e aí se esquece a paixão. Então, foi esses os motivos que me geraram um profundo sentimento de arrependimento por ter criticado, pois foram os próprios funcionários da Sinfônica que correram na captação de um prédio adequado. Hoje, eu entendo que o aluguel que está sendo pago para este prédio é bem gasto. A população pode ficar tranquila, pois o que a Sinfônica devolve para Bauru é infinitamente mais do que dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não paga. E hoje o prédio está adequado para aulas, administração e treinamento, inclusive ensaios da Sinfônica. O motivo maior seria esse. Por isso, a paixão e a retratação. Vereador Ubiratã Sanches, o pastor Bira, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, gostaria de agradecê-lo aí pela prestação de contas e também pelas análises que você fez, lembrando que estamos em agosto, mês de aniversário da cidade. Obrigada, Bira. Eu que agradeço, Lidiane, você, a equipe técnica toda aqui da TV Câmara, os diretores, os câmeras, pessoal do som, enfim, eu que agradeço, é uma alegria poder prestar contas a vocês. Nós agradecemos você também, bauruense, que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Fique sintonizado em nossa programação e até a próxima.